A paz do Senhor, irmãos. É motivo de muita alegria estarmos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Nós estudamos a revista da CPAD e queremos desde já dizer a você que está nos acompanhando, seja da onde for, que você é muito bem-vindo de estar conosco. Você fica à vontade para estar participando, para estar interagindo, para estar manifestando, né, a sua presença no chat, nos comentários, aonde você está, né, da onde você está falando. Eu quero me apresentar aqui, eu sou o pastor Elias, e eu estou aqui numa bancada aqui com vários irmãos, obreiros, ministros do Senhor, presbíteros, e eu quero agora dar oportunidade para que eles possam estar se apresentando. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é André, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Estou muito feliz por estar mais esse momento aqui junto com os irmãos, podendo expor um pouco da palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, presbítero Weber, mais uma aula aqui com vocês. Espero que vamos aprender juntos nessa lição tão maravilhosa que tem sido desse trimestre. Então fique com a gente, não saia daí, que essa aula também promete. Meus irmãos, é presbítero Daí, estamos aqui hoje para iniciar uma grande aula. Na minha primeira vez, participando de uma grande aula, e que seja o Senhor abençoando a tua vida, aprendendo mais a palavra do Senhor neste dia. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Nós queremos, então, pedir os irmãos, amigos, os visitantes, que curtam, ajudem, curtindo, fazendo os comentários, se não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo, compartilhando esse vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar outras pessoas e reúna aí a família para juntos nós aprendermos mais da palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, pedir, então, já que está estreando, presbítero Daí, para estar orando, a Deus aí, para a gente dar início à nossa escola. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, bendizemos a Ti, seja o Teu nome glorificado nesta noite. Fale conosco através da Tua palavra, seja o Teu Santo Espírito, ó Pai, instruindo esta aula, Senhor, neste dia, para que o Teu nome seja glorificado nos céus, mas também na terra. Seja o Senhor o centro de todas as coisas, levando ao conhecimento da Tua palavra aqueles que precisam ser alcançados através desse estudo. Assim oramos, Pai, a Ti pedimos e agradecemos o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos! Estamos aqui para fazer a nossa leitura bíblica em classe. Eu sou o evangelista Jonatas e estou acompanhado da minha amada esposa, Maria Lúcia, mais conhecida como Lu. Vamos ler agora o nosso texto áureo. Texto áureo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Leitura bíblica em classe está em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deus abençoe.
Bom, queremos agradecer, né, os irmãos pela leitura que foi feita. Nós vamos, então, já dar início, né, ao estudo, ao nosso comentário em relação à lição de hoje. Como nós falamos, a lição de número 9. Essa lição ela é dividida aí em 3 tópicos. E nós vamos, no primeiro tópico, conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. O segundo tópico, nós vamos procurar mostrar como nosso Salvador, Jesus, lidou com a tentação. E o último tópico, nós vamos apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, é um tema muito necessário, né, porque faz parte, né, da nossa caminhada, ainda mais que nós estamos estudando a lição que tem por tema a carreira que nos está proposta. E nesta carreira que está proposta, a gente também encontra, né, irmãos, dificuldades. Verdade, pastor. Nós passamos, né, por muitas provações, por muitas tribulações, por muitas tentações, e nós temos que aprender justamente a como lidar, né, com estas adversidades que surgem na vida do crente. E a palavra de Deus ela está repleta, né, de orientações que nós devemos constantemente estar vigilantes, resistindo à tentação, em oração. Então, esta aula ela vai justamente trazer para os irmãos informações, contribuir para que a sua vida possa transcorrer, né, espiritualmente falando, uma vida de santidade, de piedade, e evitando, né, que nós sejamos enganados pela nossa carne e também pelo inimigo das nossas almas e possamos chegar ao nosso objetivo final, né, ao final da nossa carreira. Não é isso? Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Bom, então nós já vamos entrar aí no primeiro tópico da nossa lição, o tópico 1, que vai falar a respeito da tentação e a sua esfera humana. Quero desde já, dar oportunidade aí ao nosso presbítero Weber, né, para ele dizer qual é o conceito bíblico da tentação. Vamos entrar no primeiro tópico da lição, que é entendendo a definição e o conceito da tentação, né, biblicamente falando. O termo bíblico em hebraico, tentação, quer dizer massá, em hebraico, que ele tem 3 conotações, né, de teste e provação. E ele aparece no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34, e Deuteronômio, capítulo 9, versículo 22, quando Moisés exorta a nação de Israel a obedecer e confiar no Senhor, quando eles estavam em meio ao deserto, questionando, né, colocando Deus à prova em relação às maravilhas e os feitos que Deus tinha feito. A nação de Israel, né, colocou Deus à prova, querendo dizer que Deus tinha tirado a nação de Israel, que era melhor ter ficado lá, né, no Egito do que perecer no deserto. Então Deus agora faz uma retrospectiva sobre a nação de Israel, dizendo as maravilhas que Deus tinha feito para o povo de Israel, mesmo sendo um povo, né, murmurador, mesmo sendo um povo desobediente. O segundo termo, ele vem do conceito perasmos. Segundo e terceiro termos é um termo grego, né, vem do termo perasmos, que dá a conotação de teste e prova. Aí nós vamos ver um exemplo aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 19, quando o apóstolo Paulo, perseguido pelos judeus, né, e ele estava sendo colocado à prova ali, por amor ao evangelho de Cristo, um perseguidor da causa de Cristo agora está sendo perseguido por causa, né, do evangelho de Cristo. E nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que o próprio apóstolo Paulo fala que não veio sobre vós, né, tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Então nós vamos, no decorrer dessa lição aqui, nós vamos ver que a tentação, ela tem 3 áreas que pode atingir a nossa vida, que é através da concupiscência da carne, que é através também da concupiscência da soberba
e da concupiscência dos olhos. Aí nós vamos, agora no decorrer aqui, aprendendo um pouquinho, né, que a tentação, ela praticamente é humana, né? Deus, ele prova os seus, mas Deus, ele não tenta para que no intuito da gente pecar, mas Deus, ele nos prova sabendo que ele vai já dar o escape lá na frente. Então, Satanás, o intuito dele é tentar justamente para nos desviar o foco, né, da nossa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Bom, então, mediante, né, o que o presbítero Weber falou, e aproveitando aqui, né, o nosso estreante, a tentação, ela tem duas vias, né, de tentação, né? Presbítero Daí, e como é que a gente pode, assim, falar, né, para os irmãos quais são essas duas vias de tentação, né? É interessante que a própria Bíblia, ela declara, né, ela fala que, de acordo com a palavra, a tentação ela é proveniente do próprio diabo. Aqui a leitura no próprio tópico fala que em Gênesis 3 já começou a tentação de Satanás, ou seja, tentando o homem. Ou seja, a origem da tentação ela é humana, mas a via que conduz à tentação também é humana. Ou seja, como foi dito no nosso presbítero Weber, que não vem sobre si a não ser a tentação humana. Ou seja, quando a tentação ela vem com o objetivo de desviar o foco de uma grande missão. Ou seja, quando vemos também a leitura em classe, que Cristo, o objetivo de Cristo é trazer a salvação para a humanidade. Então, após o batismo de Cristo, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o objetivo era desviar do foco verdadeiro e principal, que era trazer o evangelho, as boas novas e a salvação da humanidade. Então, Satanás, o objetivo dele é sempre desviar o foco. E a igreja, hoje, ela passa pela mesma situação. Assim como o ponto 2 fala sobre as duas vias da tentação, vemos que a Bíblia ela afirma que a tentação é proveniente do próprio diabo. Se observarmos bem, em Gênesis 3, quando Deus dá ordem, né, a Adão e Eva para que não comesse do fruto que estava no meio do jardim. E a ordem que foi dada, aquele que se comesse, morreriam. E Satanás agora ele molda essa tentação dizendo que era mentira. Certamente não morrerás. Então, o objetivo de uma tentação simplesmente é desviar o foco de uma grande missão. Ou seja, Adão e Eva era a criação, passaria por eles. Eles seriam a primícia da criação, ou seja, seria o começo da grande missão de povoar a terra. Então, é interessante, Satanás ele sempre vai usar um benefício na tentação. Interessante que, trazendo na minha concepção, eles passavam em frente à árvore, via aquele ovo, e a Bíblia fala que era desejoso ao olho, ao olhar. Então, assim, desejaram. Então, a tentação, ela sobrevém quando a carne, ela deseja. Ou seja, a tentação, ela vai ser sempre um componente, ou seja, será um estupim para a grande explosão. Porque a tentação, ela vem proveniente ao desejo. E aqui, Tiago, ele fala, na epístola de Tiago, seu capítulo número 14, que diz assim: cada um é provado e tentado. Cada um é provado, ou seja, cada um terá uma tentação diferente de outro. Mas o objetivo sempre será o mesmo, é a queda, desviar do foco. E continua dizendo, atraído e engodado pelas suas próprias consciência. A palavra consciência significa ter desejo forte. Ou seja, a única pessoa capaz de aflorar ou tirar esse desejo forte se chama o Espírito Santo. O homem deve ser dirigido pelo Espírito Santo. E continua dizendo ainda no versículo 15, então a consciência havendo concebido dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Se nós não andarmos em espírito, assim como Cristo andou quando foi tentado pelo diabo no deserto, que a própria leitura diz que ele foi levado para ser tentado. Você sabe o que é tentação? Podemos descrever a tentação como um impulso, um incentivo que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado ou para alguma situação que irá afastar a pessoa de Deus, comprometer o seu futuro.
A tentação se dá tanto para aqueles que creem em Jesus, quanto para aqueles que não conhecem a mensagem do Evangelho, ou mesmo para aqueles que já rejeitaram. A tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E mais do que tomar um caminho mais rápido ou mais fácil, a tentação é um teste de confiança para todos nós. Se realmente confiamos que Deus pode suprir as nossas necessidades. Uma pessoa cede à tentação não a partir de um único momento, mas sim com base em um histórico de pequenas concessões. Pouco a pouco, pequenas tentações não resistidas dão origem a outras tentações maiores, igualmente não resistidas, até que um mal maior toma espaço e destrói a pessoa, sua reputação, sua família e sua vida espiritual. Por isso, é necessário que entendamos e creiamos que Deus é mais do que suficiente para todos nós, e seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Bom, o que a gente pode observar, então, é que, na verdade, a tentação, ela faz parte, né, da vida do crente, né? Pegando aí, né, o exemplo que foi dado a respeito de Adão, né, de Eva, né, Deus havia estabelecido um propósito, né, de que o homem e a mulher eles poderiam viver no jardim, mas que eles não deveriam, de forma nenhuma, comer do fruto, né? Perfeito, pastor. Isso. Deus estipulou limites, né? Deus estipulou limite. A nossa vida também, ela tem uma ordem de Deus, né? Deus ele tem um propósito na nossa vida, e a tentação, ela justamente, como foi falado, ela é proveniente de Satanás, mas ela também pode a gente mesmo ir até ela, né? Como foi o caso de Eva, não é isso? Como foi falado, a árvore, ela era à vista, desejável, não é verdade? Então, ela poderia resistir, como eu creio que ela resistiu, mas Satanás entra na história aí para estimular ela a sair do propósito, né, da missão que Deus havia falado. Assim acontece também conosco, né? Então, nós podemos, muitas vezes, cair numa tentação por causa, muitas das vezes, da nossa inclinação, pelo nosso desejo de fazer uma determinada coisa errada, né? E Satanás entra em cena justamente para tirar o nosso propósito, como fez com querer fazer com Jesus. O próprio Deus também, quando fala para a nação de Israel, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, que ele coloca duas situações para o ser humano. Os céus e a terra tomam hoje como testemunha, que propôs a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas se tiver de escolher, escolha a vida para que viva a tua casa e a tua descendência. Ou seja, mas se escolher a morte, a maldição, que arca com as consequências. Então, Deus nunca vai nos induzir, né, a pecar, mas sempre a tentação ela vai estar aqui, ó, seja na concupiscência dos olhos, seja, a gente vai entrar um pouquinho aqui sobre o pecado de Davi, que foi pela concupiscência dos olhos, né? Então, o tempo todo nós estamos sendo tentados a nossa vida financeira, o nosso caráter. Então, a tentação, de uma certa forma, ela nos molda, né? Ela vai dizer quem nós somos, quem nós somos de verdade. É verdade. Interessante que tem um texto, Jesus ele fala 3 mandamentos, né? Dá 3 ordens, né? Primeiro, olhai, depois vigiai e depois orai. Perfeito, pastor. Certo? Perfeito. Então, quer dizer, olhai, mas é interessante também que nós vigiemos, né? Então, tem outros textos que a palavra de Deus fala de orai e vigiai, né? Mas eu achei muito interessante quando Jesus fala para os seus discípulos, ele dá esta instrução, né? Que nós olhemos, vigiemos e oremos. E interessante, Tiago fala, né? Que sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Você observa que Cristo no deserto, ele resistiu ao diabo. E pode ver que nas três formas que ele tentar Cristo, ele resistiu até o fim e obteve vitória. E hoje a igreja tem esse objetivo, estar resistente para resistir às astutas ciladas
do diabo pelo Espírito Santo. Amém. Uma coisa interessante, opa, a aula está gostosa aqui, que o conceito de resistir, né, também fugir também é uma resistência, assim como José fugiu da presença da mulher de Potifar. Muito O bom. que acontece? As pessoas elas dão desculpa e justificativa para o pecado. Ah, minha carne é fraca, né? Aconteceu a primeira vez, eu vou ser forte. Aí está tendo aquela resistência, mas está permanecendo. Mas assim, a Bíblia fala que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Uma resistência seria evitar, né, aquela carona indesejada, aquela conversa do WhatsApp que pode gerar uma situação constrangedora, que pode levar até mesmo uma relação extraconjugal. Isso tudo começa nas mínimas coisas que pode ser evitado, né, logo no começo. Porque o pecado de Davi, a gente vai ver lá na frente lá, começou quando ele subiu na laje, olhou Betseba, né, aí gerou o desejo no coração através dos olhos. Poderia ter sido evitado, não subir em cima daquela laje. É verdade. O interessante também é que Provérbios ele fala bem assim que o sábio ele vê o perigo e ele passa de largo, né? Mas o tolo ele vai pelo caminho. Então, é o que o presbítero Weber falou, né? Então, a resistência é justamente também fugir. Né? Fugir da aparência, né? Fugir da aparência do mal. Então, é uma observação importante que nós, amados irmãos, devemos estar atento a isso. Se a gente vê que aquilo, aquela companhia, não é verdade? Aquela amizade, né? Aquilo que a gente está constantemente diante de nós, dos nossos olhos, vai nos fazer, né, tomar um caminho, uma atitude, né, que ela não vai ser correta, foge. Né? É uma forma de resistência, é uma forma de você sair da tentação quando a gente toma um outro caminho. Bom, presbítero André, a tentação é um fenômeno humano. É isso? O que o senhor me diz? Perfeito, pastor Elias. Vejam, irmãos, primeiramente nós precisamos fazer a separação da provação para a tentação. Então, pastor Elias, presbítero Odair, presbítero Weber, nós observamos que o escritor aqui, nesse tópico, ele deixa bem claro que a tentação ela está a par da provação. Ou seja, nós vemos na palavra de Deus que Deus ele prova o seu povo, ele prova os seus escolhidos, ele prova os seus, e ele utiliza-se da provação para o quê? Para aperfeiçoar a boa obra no meio dos seus servos. E um exemplo disso, a gente pode observar na vida de Jó. Nós observamos que no capítulo 1, nós vemos um homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal, e aí Deus permite a provação na vida de Jó, o diabo agir na vida de Jó, para um bem maior que a gente só observa no capítulo 42, quando Jó fala bem assim, olha, eu só ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Ou seja, Deus permitiu aquela provação para o aperfeiçoamento de Jó, porque apesar dele ser um homem justo, reto, temente a Deus, ele ainda não o conhecia por completo. Então, assim, nós devemos sempre desassociar a tentação do modo de Deus trabalhar, de Deus agir, principalmente na vida do cristão. E um ponto interessante, que eu até deixei aqui anotado, que complementa muito do que já foi falado aqui, irmãos. A tentação, normalmente, ela acontece de duas maneiras na vida do cristão, tá? A primeira maneira que eu observo, pastor Elias, presbítero Odair, presbítero Weber, o crente está crente, ou seja, está firme, está no óleo, está orando, está buscando, está jejuando, está se consagrando, e aí o diabo coloca bandejas, coloca ciladas, coloca condições, como bem disse o presbítero Weber aqui, que de modo a fazer com que o crente se desvie do caminho. Entendeu, irmãos? Agora, e tem a segunda situação. A segunda situação é o crente que vive uma vida dissoluta, de pecado, e que justifica as suas quedas na sua carne.
Na sua Esse irmão, ele não precisa da ação do diabo na vida dele, porque ele já vive uma vida dissoluta. É verdade. Então, é como se ele justificasse, né, Perfeito, pastor. a sua vida de pecado, né, colocando culpa na sua estrutura, né? Como se eu não consigo, né? Eu já sou assim. Então, Perfeito. a minha natureza é assim. Né? Então, é por isso que eu não venço, né? Então, há uma predisposição para pecar, Perfeito, pastor. mas deve haver também uma predisposição para não pecar. Né? O homem tem que, mediante o seu arbítrio, né, de buscar a Deus e de viver uma vida de santidade e piedade. Da mesma forma que a nossa carne, né, ela trabalha para que a gente se incline, né, para as coisas da carne, há em nós a presença do Espírito Santo que também vai nos levar, né, justamente a agradar a Deus, a servir a Deus. Há uma escolha nisso, né, presbítero? Perfeito, perfeito, pastor Elias. Pai do Senhor, irmãos, todo cristão pode ser tentado? Sim, todos nós seremos tentados em muitos momentos da nossa vida. Tentados pela carne, que é a nossa própria natureza pecaminosa, tentados pela sedução do mundo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, tentam nos seduzir a fim de que a gente renuncie à nossa fé ou abra mão da nossa santidade. E o diabo também são veículos de tentação que nós suportamos. Então todos nós seremos tentados em algum momento da nossa vida. Ser tentado não é pecado, o pecado é a gente ceder à tentação. Nós não podemos, né, como diz Lutero, impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, nós podemos impedir que ele pouse na nossa mente. Então o pecado, ele é uma cobiça que atrai e quando consumado ele produz a morte. Então nenhum de nós vamos viver sem ser tentados. Agora, como é que o cristão vence a tentação? Ele vence quando ele confia em Cristo, quando ele desenvolve uma vida de pureza e santidade, quando ele cuida da sua pureza. Então, ceder à tentação é sempre uma decisão, né? Ninguém cai porque não conseguiu superar. Diz a Bíblia que Deus não deixa vir sobre nós nenhuma prova ou nenhuma tentação que nós não possamos suportar. E junto com a tentação, Deus sempre manda o escape. Então, no que diz respeito à tentação para tentar nos provar para cair, a gente precisa confiar em Jesus Cristo, manter uma vida de oração constante, desenvolver uma prática, né, periódica de jejuns e ter a nossa leitura devocional diária. Esses meios de graça que Deus deixou para a gente, né, a oração, a palavra de Deus, o jejum, e estar nos cultos, né? O culto tem a capacidade de santificar a nossa vida. O culto é um ambiente de santificação. A exortação dos nossos pastores, né, na pregação é uma forma que temos de sermos guardados do poder da tentação. Então, nenhum crente cairá em tentação se ele alimentar a sua vida com Deus em comunhão e oração. Deus possa abençoar você nessa manhã. Então, a aprovação, amados irmãos, é uma forma também que Deus ele se revela, né? Justamente com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua provisão, né? Com a sua proteção, né? Com os livramentos. Né? E nós vamos ver isso justamente no nosso segundo tópico, que foi a tentação do Senhor Jesus, né? A aprovação do Senhor Jesus. A gente observa que Jesus ele foi levado, né, pelo Espírito Santo para o deserto. Né? E ele ali jejuou, né, 40 dias e 40 noites. E a palavra de Deus fala que ele foi levado para o deserto para ser tentado
por Satanás, né? Olha, a gente comparando, né, como que os nossos pais, né, Adão e Eva caíram, eles caíram num lugar de delícias, né, no paraíso, não é verdade? Exatamente. Né, que tinha tudo, né? E Jesus, o ambiente, o contraste é totalmente diferente. É num deserto, num lugar realmente em que a pessoa estaria muito mais fragilizada, vulnerável a ceder à tentação. E é interessante a gente ressaltar, irmãos, que Jesus, ele não cedeu à tentação, não porque ele era Deus. A Bíblia fala que ele fez, tudo que ele fez foi mediante o Espírito Santo, como homem. Então, ele venceu Satanás, venceu o mundo, né, venceu as tentações, né, dentro da esfera humana, mediante a ação do Espírito Santo. E é desta forma que nós vencemos o mundo. É desta forma que nós vencemos Satanás, mediante a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Interessante, pastor, que o senhor comentou aí que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Mas quem levou Jesus para o alto do pináculo do monte e propôs coisas absurdas foi Satanás. Então, Satanás propôs para Jesus fama, propôs para Jesus, né, um reconhecimento aqui na terra, sendo que o reino de Jesus não veio com esse benefício, com esse intuito. Então, às vezes, as pessoas pensam que o próprio está sendo abençoado por Deus, mas, na realidade, está satisfazendo os desejos de Satanás, porque Satanás, o objetivo dele é propor coisas que ele não vai cumprir quando a pessoa tiver em si o ato da queda, né? Aí Satanás propõe fama, propõe dinheiro, propõe orgias. Aí, se a gente não tiver firmado na rocha, a gente vai trocar nossas bênçãos por um prato de lentilha. Mas nós temos que ser firmes e constantes, assim como Jesus dizer não, né? Ter a predisposição, igual o pastor falou, né, para pecar, mas também tem a predisposição para dizer não ao pecado. Verdade, verdade. E interessante que dentro dessa passagem da tentação de Jesus, a gente observa ali 3 elementos essenciais para vencer a tentação, que era o jejum, não é verdade? A oração e a palavra. Bom, presbítero Weber, e quais foram as áreas, né, que Jesus ele foi tentado nessa passagem? Tem algumas áreas que foi bem estratégica, que Satanás ele tentou a vulnerabilidade, né, do corpo físico de Jesus, que Jesus aqui estava indo em terra, né? Então ele tinha as dores que nós tínhamos, que nós temos, eles tinham os mesmos sentimentos, sentia fome, sentia frio, né, sentia sono. Então Satanás aproveitou dessa vulnerabilidade, né, que Jesus estava em jejum. Então ele foi no ponto certo, ele tentou atacar Jesus na área física, tentou tentar Jesus em 2 áreas bem estratégicas, que é a parte da divindade de Jesus e a parte espiritual. Então, nós vemos aqui que, aplicando aqui aos nossos dias, que nós temos também algumas áreas na nossa vida que nós temos que fechar a brecha. Fechar a brecha. Assim como um sistema operacional que vem aquele vírus, que ele só precisa de uma brechazinha para entrar e instalar o cavalo de Troia. E é ali que Satanás faz a arruaça. Então, nós temos que o tempo todo fechar essas brechas. Eu vejo aqui, por exemplo, as 3 áreas, né, que Satanás, quando ele ataca pelo menos uma, ele atinge o nosso sistema operacional, que é do Windows, né, o Linux, e aí causa uma turbulência no sistema. Por exemplo, a concupiscência da carne. A gente pode ver aqui, por exemplo, que o José, né, quando a mulher de Potifar segurou José para tentar uma relação com ele, José simplesmente fugiu. Então, o José ele foi tentado ali pela concupiscência dos olhos, que era uma mulher formosa, né, esposa de Potifar. Então, ela era bem vista. Então, ele teve 2 opções. Ou eu peco, ou eu fujo da tentação. E a concupiscência dos olhos, nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, 26, que a mulher de Ló, ela olhou para trás, foi atraída pelas belezas, né, onde que Satanás propõe, né, riquezas, onde Satanás propõe fama,
para passar por cima do nosso caráter, a gente vai ter que fazer coisas, né, que não é o hábito do cristão, não está na nossa ética moral, né, e a gente às vezes se vende. Pessoas se vendem por dinheiro, pessoas prejudicam outras pessoas por causa de uma promoção no trabalho, pessoas realmente, se puder, vendem até parente, né, para justamente para se autopromover. Então, é a concupiscência dos olhos. E a terceira concupiscência que às vezes Satanás aproveita da nossa carne é a soberba. Se a gente for olhar na Bíblia, tem alguns personagens, que não dá para citar todos, que teve excesso de soberba. Nós vemos aqui, por exemplo, Nabucodonosor, quando ele entra no palácio e fala, bate no peito, está aqui toda essa formosura, essa belezura que eu construí com as minhas mãos, esse reinado. Né? Então, assim, na mesma hora, ele foi para o pasto, assim como a profecia de Daniel cumpriu sobre a vida dele. Que ele era tão orgulhoso, tão soberbo, que ele foi para o pasto viver como animal, ter pelos como animal. Nós vemos também Naamã, devido ao seu orgulho, não queria mergulhar, né, devido àquela orientação daquela menina que foi levar a bênção para ele, e a orientação era mergulhar no Rio Jordão. Ele não, o Rio Jordão estava sujo, cheio de contaminação. Devido ao seu orgulho, ele preferiu, não tem outros rios lá, o Rio Farfar, com águas cristalinas, que eu posso me banhar e sair curado. E outro exemplo também, da pessoa que teve um orgulho, foi o rei Herodes, né? Quando ele falou e o povo exclamou, voz de um Deus e não de um homem. E ele se orgulhou no seu coração e ele foi comido de bicho. Então, assim, a soberba, nós vemos também, Lúcifer, pela sua soberba, foi caído, né? Tinha tudo ali, né, na eternidade. E Ezequiel, se não me engano, fala a caída e o orgulho de Lúcifer devido à soberba. Então, nós temos que ter cuidado com essas áreas, com os nossos olhos, nós temos que ter cuidado com a nossa carne e a soberba. Para finalizar aqui, nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1, quando Ananias e Safiras, eles vendem uma propriedade que não era dele, né, e tinham que entregar nos pés dos apóstolos, justamente para ajudar as famílias e o crescimento do evangelho. E eles separam a parte e a outra parte ele entrega para o apóstolo. Na mesma hora, o Espírito Santo falou para o apóstolo Pedro, né? E na mesma hora eles foram fulminados ali por causa da concupiscência dos olhos, a parte financeira. É onde pega muitos cristãos, né? Quando vai fazer a declaração do imposto de renda, coloca ali dependentes que não tem, nem nasceu ainda, coloca ali que está fazendo a faculdade, justamente para pegar aquela fatia lá. Não, o governo tem muito dinheiro. Mas, assim, dá a César o que é de César, né? Verdade. E dá a Deus o que é de Deus. Então, assim, são essas áreas que nós temos que blindar. No livro de Mateus, capítulo 26, 41, fala bem assim, o próprio Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, se eu orar e vigiar, eu não vou ter tentação, né? O próprio Jesus está falando. Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito o tempo todo está forte. Aquela briga entre a carne e o espírito que o apóstolo Paulo fala. O que não quero fazer, acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Entendeu? Esse contraste entre a carne e o espírito. Então, nós temos que justamente cuidar das duas partes aí, porque senão Satanás ele vem justamente para nos arruinar. Interessante. Então, a gente observa, né, que é muito fácil, né, as pessoas caírem na tentação se elas não tiverem em vigilância, né? Porque constantemente nós estamos sendo colocados à prova, né? Quem não passa por uma situação em que você pode obter um lucro ou obter uma vantagem em meio a uma nossa necessidade? Então, Satanás viu ali a necessidade de Jesus, que era a fome. Todos nós temos necessidade de alguma coisa. E para muitas das vezes a gente satisfazer essa necessidade, há entre nós exposição de situações em que vai realmente medir, né, a nossa fé, né, a nossa obediência a Deus, a palavra de Deus. Então é preciso que a gente esteja muito atento a isso, né? Muito atento a isso. Verdade, pastor Elias. E um ponto interessante de tudo que já foi falado aqui, principalmente a abordagem do presbítero Weber, é que, irmãos, nós precisamos entender que de nada vale uma vida de santificação, uma vida de oração, se nós não tivermos vigilância. Homens e mulheres de Deus
caíram porque não tiveram uma vida vigilante. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele estava no lugar errado, na hora errada, não deveria nem estar em casa, deveria estar na guerra. Perfeito, presbítero. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Assim como José fugiu, vai haver situações, né, pastor Elias, presbítero Odaí, que nós deveremos fugir. É verdade. Nós precisaremos fugir. Vai ter situações onde vai ser melhor não olhar, Verdade. desviar o olhar. Pode falar. E acontece naquele dia que a gente não vem no culto, não vem nos trabalhos, e acontece situação que a gente fala assim, por que eu não fui na igreja? Verdade. Por que eu não fui na igreja? Eu fiquei em casa, né? Aí acontece situações, né, que não estava previsto. A nossa rota naquele dia era para estar no trabalho de oração, era para estar aos pés de Jesus, e a gente inventa outra rota, né? E aí Deus tem que sempre recalcular a rota. E quando ele recalcula a rota, às vezes machuca, às vezes dói, mas é justamente para manter na nossa rota. E o que aconteceu com Jonas? Deus teve que recalcular a rota de Jonas, né? Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Interessante, presbítero Weber, que Paulo escreve que nem carne, nem sangue poderão herdar o reino dos céus, o reino de Deus, porque já está contaminada pelo pecado. Para que possa herdar, tem que ser o quê? Transformado. E a única capacidade de podermos herdar o céu é quando passamos por uma transformação pelo Espírito Santo. E não é aqui ainda, será naquele grande dia, para que esse pecado está sobre a carne seja desfeito naquele grande dia, porque a carne é inclinada, ela está inclinada, não caiu ainda, porque o pecado é a queda, está inclinada. E quem mantém essa carne hoje, ou seja, nosso corpo físico como igreja, é o Espírito Santo que segura essa carne. Como volta a dizer, Paulo diz que é uma briga constante entre a carne e o Espírito. E ambos brigam. E muitas vezes quem perde é o Espírito. Porque a carne dá vazão à consciência. E acontece o pecado. Para a gente fechar, então, esse tópico aqui, presbítero André, então como é que Jesus venceu a tentação? Irmãos, já foi de fato até exposto aqui por muitos de nós, e para aqueles que estão acompanhando a lição, o Senhor venceu a tentação por meio da sua palavra, né? Nós observamos e vemos como é importante a leitura, a meditação, a palavra na vida do cristão. Aqui o Senhor, ele não está só expulsando o diabo apenas com a sua palavra, mas ele está também nos dando o exemplo que nós devemos seguir através da meditação, do conhecimento profundo das Escrituras. Eu posso dizer e podemos entender que muitas tentações serão vencidas através de uma vida constante. Claro que a gente sabe que não é apenas a meditação, a leitura da palavra, é um conjunto, né? Assim como o pastor Elias já mencionou, é uma vida de santificação, na leitura da palavra, na oração, no jejum, mas muitas tentações serão vencidas através de uma meditação profunda na palavra de Deus, com o Senhor falando com você através da sua palavra. E o Senhor, ele diz sempre para o diabo, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele responde mais uma vez, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Então o Senhor, ele é indagado e recebe essas propostas do diabo e ele responde essas propostas com a sua palavra. E algo assim, muito interessante, irmãos, que eu pude observar, pastor Elias, presbítero Odaí, presbítero Weber, é que o Senhor, ele enfrentou o diabo consagrado, né? É como já foi mencionado aqui, irmãos, a gente precisa ter a nossa vida espiritual nivelada. Não adianta a gente orar e não jejuar. Não adianta a gente jejuar e não ler a Bíblia. Não adianta eu só ler a Bíblia e não orar e jejuar. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. É verdade. Não adianta você ter só a espada e não ter o escudo. É isso aí. O apóstolo João aponta 3 áreas da natureza humana em que ocorre o desejo de pecar. Estamos agora na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e a gente quer descobrir se os irmãos da igreja sabem quais são essas áreas.
A paz do Senhor, irmãos, meu nome é José Henrique e as 3 áreas que nós somos tentados são o pecado com os olhos, o pecado com a carne e o orgulho. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, me chamo Fernando, sou aqui da Igreja Marcos do Evangelho e a resposta para essa pergunta é cobiça dos olhos, cobiça da carne e a soberba da vida. Respondendo a pergunta dos irmãos, a resposta é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olá, eu sou o Diácono Elton, a paz do Senhor Jesus, e a resposta para essa pergunta é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Caminhando, né, para o nosso último tópico, vamos falar sobre resistindo à tentação. Nós falamos, a princípio, que todos nós vamos passar pela tentação, né, pela provação. É isso mesmo, presbítero Odair? Sem exceção. O interessante é que quando falamos sobre a tentação, a provação, e muitas vezes na tentação somos provados e podemos ser também reprovados, se não cumprimos o propósito de Deus. Como foi dito sobre Paulo escrevendo aos Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas, às astutas ciladas do diabo. Como foi dito, sobre a palavra, o salmista, no Salmo 119, ele fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, se a palavra que está em nós, que nos reveste, que nos garante a vitória, a mesma palavra que tem promessa, é a mesma que nos garante essa vitória. A caminhada do crente, pastor Elias, ela é dolorosa. Se falar que é fácil, interessante, todas as pessoas que quando eu vou fazer oração de confissão de fé, eu falo assim, ajuda na caminhada nova, no novo caminho que está trilhando hoje, porque haverá situações, o pastor quando aceitou Jesus, ele disse assim, olha só, você passa por provações, você passa por dificuldades, então triplica isso a partir de hoje. Eu me assustei, só que agora, ao decorrer da caminhada, eu pude entender que ele estava falando uma grande verdade, porque Satanás não quer, assim, aquele que está em tuas mãos já está na mão dele. Mas o grande propósito de Satanás é impedirmos a igreja de ir ao resgate desses que estão presos. Neutralizando a igreja na caminhada, que não é fácil, ele vai impedir de pessoas aceitarem a Cristo. Porque para ele já está tudo perdido, está condenado. Então, para nós ainda, aquele que ainda não está na presença do Senhor, inserido nessa caminhada, ainda há oportunidade, aceitando a Jesus. Então, assim, todos nós estaremos sujeitos a provações. Volto a dizer, de acordo com sua capacidade. Ou seja, a tentação, como o presbítero Hebe falou, de várias formas virão. Verdade. No decorrer da história, a Bíblia nos mostra de que vários irmãos em Cristo superaram e venceram porque está afirmado na palavra e a pessoa do Espírito Santo o ajudando nessa caminhada. João 14, Jesus fala algo muito importante. Não vos deixarei órfãos. Enviarei outro consolador, ou seja, que vai ensinar, que vai instruir, mesmo sabendo o caminho. Os discípulos sabiam o caminho da eternidade, mas era necessário alguém para o instruir nessa caminhada. Verdade. Esse subtópico, né, da lição, ele fala que nós todos somos tentados, mas a gente poderia acrescentar que todos somos constantemente tentados, né? Não é uma vez só. Quando Jesus ele passa pelo processo ali, né, da primeira tentação que ele vai para o deserto, a palavra de Deus diz que Satanás ele se ausenta por um período, ou seja, ele vai voltar de novo, certo? Ele vai voltar de novo. Então, nós temos uma falsa impressão de que a gente acabou o período de jejum e oração, a gente vai viver de qualquer momento, né? A gente tirou um período, né, de consagração e nós estamos agora, não precisamos, né, de mais nada, não. A gente tem que manter a continuidade, né? Satanás ele não descansa, né? Ele não tira as férias, não devemos baixar a guarda, então devemos constantemente estar atentos, né? Então todos nós somos tentados, mas somos tentados constantemente. Presbítero Hebe, e como é que a gente rejeita a tentação?
A gente rejeita a tentação, né? Assim como Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nós comentamos aqui, resistindo ao diabo, né? Que ele vai fugir. Seja o conceito de resistir, ou seja, a gente foge dele, né? Ou permanece. A gente tem que ver o contexto que nós estamos vivendo, naquela tentação. Foi exemplo de José, né? Se ele permanecesse, não, eu vou ficar aqui. Se for possível, né, nem que a gente tenha que pedir demissão de um emprego tão sonhado para salvar o nosso casamento, né? É um conceito de resistência, mas fugindo da aparência do mal. Aí não, eu vou ficar aqui porque foi o Senhor que me abençoou. Aí as bandejas vêm e cede a tentação e destrói uma família de mais de 30 anos de casado. A gente vê muitos exemplos, né, por causa que cederam à tentação. Martinho Lutero fala uma coisa interessante, não está na Bíblia, né? É um dito do Martinho Lutero, que nós não podemos impedir, nós não vamos conseguir impedir dos pássaros que voem sobre as nossas cabeças. Mas nós temos autonomia, nós temos fazer com que eles não coloquem ninho sobre as nossas cabeças, né? É a mesma coisa a tentação. Saindo daqui, a gente vai ser tentado para os nossos lares, né? Alguém, a gente pode ser confrontado no trânsito, alguém xingar a nossa família, a gente vê isso muito comum no trânsito, né? Aí a gente perde a cabeça, discute, entra numa tentação, entra numa briga alheia, podemos perder até a nossa vida. E a gente mais vê hoje o grande índice de briga, de assassinato no trânsito devido às pessoas que cedem à tentação por causa do orgulho, né? A pessoa me confrontou, me xingou, né? E eu não estava naquele dia bem. E aí nós somos confrontados, tentados o tempo todo na parte financeira, nos nossos olhos, né? Então, o tempo todo nós temos que estar com a couraça da justiça, o capacete, né? As ferramentas que Efésios capítulo 6, que Paulo colocou que a gente só vai vencer as lutas e as tentações com essas ferramentas espirituais que Deus nos forneceu. Glória a Deus, glória a Deus. Então, uma das ordens, né, dadas para a Bíblia é a gente fugir, né? Fugir, como Paulo fala também para Timóteo, né? Foge, né, das paixões da mocidade, né? Então, que nós possamos estar vigilantes e evitarmos, né, que sejamos, né, presas fáceis, né? Então, nós falamos aí ao longo da lição a respeito de tentação e para os irmãos, né, de repente achar que nós devemos ser super crentes, não é verdade? Que a gente pode de forma nenhuma cair em tentação, mas é possível, né, que alguém, de repente, numa aprovação, numa tentação, acaba não sendo vitorioso. Como, presbítero André, a gente pode, no caso, voltar para o caminho, né? Sim, é interessante, pastor Elias. Primeiro nós entendemos no decorrer dessa lição, irmãos, que a vida do cristão ela é feita de lutas, de provas, de batalhas, tentações e provações. E é possível sim que nesse processo o crente venha ceder, venha cair, e nós sabemos que a entrega também, as paixões, as tentações, elas trazem uma entrega constante, por assim dizer, elas trazem uma separação entre o homem e Deus, né? O profeta Isaías ele vai dizer no capítulo 59, verso 1 e 2, né? Eis que a minha mão, o Senhor falando, né? A minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o meu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre mim e ti, e os vossos pecados me impedem, né, que eu ouça as vossas orações, né, as vossas petições. Perfeito. Então, talvez nesta manhã nós estamos falando para pessoas que talvez caíram em tentação e estão se sentindo desanimadas, né, presbítero Weber, presbítero Aldair? Mas a mesma palavra também diz em 1 João capítulo 2, 1, 2, diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós. Então, Deus ele nos chama, irmãos, a um arrependimento.
como bem disse o pastor Elias, não existe super-homem, né, pastor Elias? Super crente, né? Super crente. O cristão, ele pode cair, pode vir sim a cair, pode vir sim a pecar, a ceder a uma tentação, mas é o que nós vamos fazer a partir disso. É se entregar ao Senhor em humilhação, em quebrantamento, confessar os nossos pecados, e nós seremos sarados, e nós seremos restaurados, e o Senhor, ele vai mudar o quadro da nossa história. O grande exemplo, né, presbítero Dedé, que a gente vê na palavra de Deus, é o que a gente até citou aqui, é o exemplo de Davi, né? De Davi, perfeito. A Bíblia fala que a atitude de Davi desagradou muito a Deus, né? Mas o que Deus viu também em Davi? Um coração arrependido, né? O arrependimento é que vai, de novo, nos trazer a comunhão com Deus. Porque quando a gente cede à tentação, quando a gente peca, logo vem a ruptura, né, desta comunhão com Deus, né? Porque, como foi falado, né, o pecado é que faz divisão entre Deus e o homem, né? E o que vai nos voltar de novo até essa comunhão com Deus, né? É justamente o arrependimento, né? Que foi isso que Davi, ele quando é confrontado, ele fala assim, eu pequei, né? Glória a Deus. No livro de 2 Crônicas, o próprio Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, ele vai ouvir dos céus as suas orações, vai sarar a terra e perdoar os nossos pecados. Que maravilha, né? Aleluia. Maravilha. É um Deus de perdão, né? É um Deus de restauração, de misericórdia, que nós possamos chegar, né, com os nossos corações humildes, né, e arrependidos, né, para que possamos alcançar, né, misericórdia em tempo oportuno, como diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, irmão, nós então chegamos ao finalmente da nossa lição, mas antes, né, temos aí uma coisa muito importante, né, da nossa vida como crente, né, irmão André? Então, pastor, é um momento de nós louvarmos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Não sei se todos que estão nos acompanhando sabem do nosso propósito, da nossa campanha dos 1000 valentes. Está passando aí agora na tela. A igreja tem se reunido, tem feito esse propósito juntamente com os irmãos para a gente adquirir esse espaço que muito nos tem abençoado. Então, você que está nos acompanhando, fique à vontade, não se sinta constrangido, mas sentiu o seu coração de você contribuir com os seus dízimos, com as suas ofertas. Nós cremos que o Senhor abençoará a sua vida de maneira poderosa. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o
Bom, agora chegou o momento da gente testar se você realmente prestou atenção e aprendeu com os nossos professores. Vamos então para o momento das perguntas sobre a lição. E a primeira pergunta é: quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado? Letra A, João Batista. Letra B, o diabo. Letra C, o Espírito Santo. Letra D, seus discípulos. Tempo. Então vamos à resposta. Se você respondeu a letra C, o Espírito Santo, você acertou. Vamos então agora para a pergunta de número 2. A pergunta é a seguinte: em quais áreas Jesus foi tentado? Letra A, a área física. Letra B, a área da natureza divina. Letra C, a área espiritual. E letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas? Tempo. Então vamos à resposta. Se você respondeu a letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas, você acertou. Então vamos para a pergunta de número 3. Quais são as duas vias da tentação de acordo com a Bíblia? A letra A que vem do diabo e a de dentro do ser humano. Letra B, a do próximo e dos governantes. Letra C, a familiar e a social. Letra D, nenhuma alternativa está correta. Tempo. Vamos então à resposta. Se você respondeu a letra A que vem do diabo e a de dentro do ser humano, você acertou. Quarta e última pergunta. Qual a melhor estratégia diante da tentação? Letra A, é procurar amigos para contar? É fugir da tentação? É crer na sua capacidade? Letra D, é reclamar da vida. Tempo. Bom, então chegamos à resposta de número 4. Se você respondeu a letra B, é fugir da tentação, você acertou. Deus abençoe vocês pela participação e dizemos que vocês são alunos nota 10. Bom, irmãos, então, finalmente chegamos, à conclusão desta lição. Queremos dizer que na nossa jornada rumo ao céu, nós vamos passar realmente por essas intempéries da vida, por esses problemas, por essas tentações, mas que nós possamos permanecer firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que certamente no final dessa jornada ele nos dará a coroa da vida. Eu quero então pedir, agora o presbítero Weber para fazer uma oração. Também nós agradecemos os irmãos aí pela oportunidade, de estar conosco até esse momento. Vamos curvar a nossa cabeça e agradecer a Deus por esse momento de aprendizado e comunhão com o Senhor. Pai, nós queremos lhe agradecer porque o Senhor nos concedeu essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em comunhão com os irmãos, para aprendermos mais um pouquinho sobre a Tua palavra, como vencer as tentações, assim como o Senhor venceu a tentação, nós também possamos vencer e resistir o diabo, que ele vai fugir da nossa presença, Senhor. Para que aquele dia, Senhor, nós possamos chegar com as nossas vestes, Senhor, branca, pura, Senhor, para que nós possamos herdar a vida eterna, dizendo bem assim, valeu a pena vencer as tentações aqui na terra. Glória Senhor, a Deus. nos ensina
a amar, Senhor, a tua casa. Nos ensina a amar, Senhor, e dizer não ao pecado. Dizer não ao pecado e sim à tua palavra, sim aos seus ensinamentos, sim ao jejum e sim à oração, porque nós vamos fechar as brechas e assim nós vamos vivendo de glória e glória, de vitória e vitória até a tua volta. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. É em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos.